Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro janta com embaixadores árabes em gesto de aproximação após viagem a Israel. E veja também nessa edição. Um produto melhor. Novo ministro da Educação tira militar da secretaria e coloca economista que trabalhou com Fernando Haddad em São Paulo. Justiça mantém a prisão de 9 dos 10 militares acusados de fuzilar músico no Rio de Janeiro. O primeiro balanço dos governos estaduais que completam 100 dias de mandato. Proposta de estabelecer o teto de R$1 milhão por projeto na Lei Rouanet deixa em alerta a classe artística e cultural. Uma fonte fundamental para a sobrevivência das nossas atividades. Mesmo com 70% da população ligada na internet, Brasil ainda precisa se tornar uma potência digital. A tecnologia abriu muitas portas para mim trabalhar e para ir em lugares onde eu achei que eu nunca chegaria. Rede de telescópios capta pela primeira vez a imagem do buraco negro previsto por Albert Einstein. Participam da nossa bancada o procurador de Justiça, Márcio Elias Rosa, e o jornalista e apresentador, Marcelo Taz. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Nós voltamos daqui a pouco com todos esses assuntos e muito mais. Aguarde só um instante. Acabou agora há pouco em Brasília um jantar entre o presidente Jair Bolsonaro e embaixadores de países árabes. O repórter Lucas Scherer tem outras informações. Boa noite, Lucas. Qual foi o objetivo dessa reunião, desse encontro? Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. O objetivo foi aliviar as tensões depois que o Brasil anunciou a criação de um escritório comercial em Jerusalém durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel na semana passada. A notícia que pegou muito mal junto ao mundo árabe, que entendeu ela como um primeiro passo para o cumprimento de promessa de campanha de Jair Bolsonaro de levar a embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém. E por isso a ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, aqui onde aconteceu o encontro, enviaram convites do jantar de hoje para 40 embaixadores de países árabes e muçulmanos. A confirmação da própria ministra de que 37 deles estiveram presentes durante o encontro aqui. Para se ter uma ideia da importância para a balança comercial, as exportações brasileiras em 2018 passaram de 60 bilhões de reais para esses países, principalmente de açúcar, de milho e soja, carne de frango e de gado. Hoje, o Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo e esse tipo de carne é preparada segundo princípios ou preceitos muçulmanos de criação e de abate do animal. Bom, mas esse não foi o único, ou não é o único incêndio que precisa ser apagado pelo presidente Jair Bolsonaro, que segue na estratégia de receber pessoalmente dirigentes partidários para conseguir apoio para a reforma da Previdência, e a gente vai acompanhar isso na reportagem. Desde a semana passada, 13 partidos, que representam 337 deputados federais, participaram de conversas com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que é o responsável pela articulação política com o Congresso. Hoje, representantes de 5 legendas estiveram no Palácio do Planalto: Avante, PSC, Novo, Podemos e PSL. O PSL, por exemplo, como eu acabei de falar, fechou questão por uma questão meramente de simbolismo, porque todos os parlamentares estão de acordo com isso aí. Agora, como a gente é um partido que o presidente é filiado ao PSL, é nosso filiado, eu acho que seria uma boa sinalização para os outros partidos a nossa ação de fechar a questão. Nós até seríamos um pouco mais agressivos na proposta, até a questão da idade, por exemplo, homens e mulheres, a gente acha que deveria ter a mesma, mas nós entendemos que o importante agora é a gente passar essa reforma e trazer essa economia de R$1 trilhão de reais. Os outros partidos que se reuniram com o presidente e o chefe da Casa Civil foram PSDB, MDB, DEM, PP, PSD, PRB, Solidariedade e PR. Eu venho trazer aqui um testemunho ao presidente que desde que ele
retomou o diálogo com as lideranças partidárias, com os presidentes do partido, a gente sente uma melhora no ambiente político, tanto no Senado quanto na Câmara. Um dia depois de assumir o Ministério da Educação, Abrão Weintraub demitiu o segundo no comando da pasta. Para o lugar do tenente brigadeiro Ricardo Machado Vieira, foi indicado o economista Antônio Paulo Vogel de Medeiros, que será o 5º ocupante do cargo desde janeiro. A nomeação ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União. Até ontem, Medeiros era adjunto de Weintraub na Casa Civil. Antes, trabalhou na Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Fernando Haddad, do PT. Joyce, ainda sobre o encontro, o jantar que aconteceu aqui em Brasília entre o presidente Jair Bolsonaro, ministros e representantes do mundo árabe e islâmico, ao final desse jantar, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou rapidamente com a imprensa, fez um breve pronunciamento exaltando a amizade entre as nações do Brasil com essas nações, uma amizade, segundo ela, centenária. O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, também fez um breve pronunciamento, também no sentido de exaltar a amizade entre os povos, que não há o que se falar de exclusão de relações com este ou aquele país, esta ou aquela região. Também falou o embaixador da Palestina aqui no Brasil, no mesmo sentido, exaltando a proximidade dos povos, dizendo que foi produtivo o jantar com o presidente Jair Bolsonaro, mas deu um recado ao final, disse, olha, se o Brasil não se meter na questão de Jerusalém, ganhará o mundo, segundo palavras do embaixador. Também tivemos a fala aqui do deputado federal, filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que é da Comissão de Relações Exteriores, dizendo que há pretensões de viagem para uma visita a todos esses países. Lembrando, o embaixador da Palestina destacou que este jantar de hoje não tem nada a ver com aquele convite feito, aquele pedido feito por países da Liga Árabe, formado por 22 nações, para uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro das Relações Exteriores. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Lucas. Boa noite para você. Boa noite, Marcelo Taz, Márcio Elias Rosa. Boa noite, Jorge. Boa noite. Bom, a agitação é intensa, né, em Brasília. A gente viu aí algumas das movimentações do dia de hoje. Tem a cobrança dos países árabes em relação ao alinhamento do Brasil com Israel, as conversas e a tentativa de aproximação do presidente Jair Bolsonaro com líderes partidários e, por fim, as trocas no Ministério da Educação. O novo ministro já chegou fazendo algumas modificações nesse ministério tão conturbado, não? É bom a gente comentar que 100 dias de governo Bolsonaro, infelizmente o que a gente vê é que ele está perdendo muito tempo consertando coisas que não foram feitas, né? Isso é que é muito interessante. E no caso dessa visita da delegação árabe, é bom lembrar que foi esse escritório que foi aberto em Jerusalém. É legal a gente saber que Jerusalém fica a menos de 1 hora da capital, onde está hoje a Embaixada Brasileira, Tel Aviv, menos de 1 hora, 70 quilômetros. Qual é a função de um escritório de negócios que está a menos de 1 hora da capital de Israel? Quer dizer, é uma coisa absolutamente que não tem nenhuma função, a não ser uma promessa de campanha, que obviamente ele percebeu que essa promessa era péssima e agora ele foi fazer uma média com os árabes. Então, o que eu desejo mesmo, falo novamente, como eu sempre falo aqui na bancada do jornal, de coração, é que esse governo acerte. E quanto mais ele continua, parece que ele continua em campanha eleitoral, ele tem que consertar os erros, como o jantar de hoje é conserto de um erro absolutamente inútil, né, sem nenhuma função para o Brasil, para Israel, para o mundo, não tem nenhuma função. E a gente está, enfim, perdendo tempo, né? 100 dias é bastante tempo. Né? Muito boa noite a todos, mas soa também como provocação para a Liga Árabe, soa como provocação, porque o Brasil sempre adotou na política externa neutralidade nessa relação, até porque tem interesses comerciais com os dois lados. E esses países haviam solicitado um encontro com o presidente antes da viagem, ele vai a Israel, ele cria esse escritório de uma inutilidade absurda. Só um exemplo, na linha do que você estava falando, Marcelo.
Nova York tem um escritório desse, por conta do interesse econômico, porque é distante de Washington, onde está a embaixada, né? Como tem em Taiwan, em Taipei, por exemplo, que não reconhece, a China não reconhece. Então, quando há necessidade, não é? Nesse caso não, soa mesmo como uma provocação. Então, vamos lembrar aquela história de que o Hamas que se exploda, como disse o filho do Bolsonaro nas redes sociais. Então, é terrível. Nós estamos comemorando 100 dias, não é? Torcendo para que dê certo e para que o governo encontre o rumo, porque parece não ter. Ele dá 2 passos para frente e uma meia dúzia para trás. Não é? É importante para o Brasil ter boas relações com o mundo árabe e com Israel também. Um exemplo, a Arábia Saudita é quem mais compra carne de frango do Brasil. Quer dizer, 6% das exportações do Brasil vai para os países do Oriente Médio. 6% de toda a exportação. Imagina o que é isso. Nós estamos falando de bilhões, como a reportagem indicou, por conta de um discurso de campanha, um discurso de palanque. Olha, o governo não frequenta palanque. Isso. Eleição é que é de palanque. Eu creio que esse é um bom resumo, né? Teve o palanque, teve as promessas do palanque e agora nós estamos no governo, né? Mas parece que muitas vezes a coisa continua no palanque, declarações lamentáveis como essa do Carlos Bolsonaro falando que o Hamas se explode. Aliás, ele conseguiu algo inédito, né? O Hamas deu uma declaração muito civilizada, né? Que ele é filho de um extremista. Foi, acho que, a primeira declaração do Hamas sensata. Assim, o Hamas disse que o filho do presidente é extremista. Ele pediu ponderação. O Hamas pediu equilíbrio. Inusitado. O Ministério Público Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, considera que Adélio Bispo, o autor da facada no presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, é semi-imputável, o que significa que ele pode ser punido pelo crime, mas com redução de pena. Durante as investigações, foram feitos 7 laudos e pareceres técnicos que apontaram que Adélio tem transtornos mentais que não tiram por completo o entendimento dos fatos. Agora serão ouvidas as defesas de Jair Bolsonaro e de Adélio Bispo. Depois, a Justiça vai tomar uma decisão sobre o caso. O caixa apertado marcou os primeiros 100 dias dos governos estaduais. Hoje, vários governadores fizeram o balanço do início do mandato. Em São Paulo, o governador João Dória reuniu os secretários para apresentar o balanço dos primeiros 100 dias de governo. As áreas de saúde e educação tiveram destaque, assim como a segurança pública, que, segundo o governo, houve investimento para a compra de armamento e para a contratação de policiais. Um dos principais desafios apontados pelo Palácio dos Bandeirantes são as finanças. A estimativa é de um déficit de 10 bilhões de reais nas contas esse ano. A meta para os próximos dias de trabalho é enxugar gastos públicos. Fazem parte do pacote de medidas destinadas a diminuir as despesas e aumentar as receitas do Estado o contingenciamento de gastos, a concessão de incentivos fiscais a certos setores da indústria e o programa de privatização de estatais. Isso nos fez acelerar os nossos projetos de desestatização, porque com isso vamos diminuir despesas na manutenção de bens públicos e serviços que podem estar em mãos privadas e até o final deste ano, como nós estamos seguros que vamos cobrir o déficit, aí sim nós vamos permitir que certos contingenciamentos sejam liberados. O governador do Amazonas, Wilson Lima, abriu a coletiva na sede do governo com um balanço das medidas adotadas para o corte de despesas nas contas do Estado. Segundo dados da Secretaria de Fazenda, a economia aos cofres públicos foi de 82 milhões de reais nesses 100 dias de gestão e deve chegar a mais de 250 milhões de reais em um ano. Nós cortamos alguns procedimentos, alguns privilégios que eram adotados no governo do Estado. Isso já nos gerou economia. O governador do Estado, Eduardo Leite, anunciou um plano para aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal e cumprir até o final do ano uma promessa de campanha: pagar os salários dos servidores em dia. Com as reformas em privatizações, com as reformas em estruturas de carreira, previdência, nós estaremos aptos, nossa expectativa é essa, no segundo semestre deste ano, podermos aderir ao regime de recuperação fiscal.
Ronaldo Caiado iniciou o balanço assinando um decreto que institui o Código de Ética de Conduta para os profissionais do serviço público. O governador destacou os investimentos feitos no Hospital Materno-Infantil e falou sobre a abertura de novos leitos de UTI pediátrica. Caiado também citou que herdou uma dívida de mais de 4 bilhões da gestão anterior, inclusive com o salário de dezembro dos servidores. Diminuímos aí os incentivos fiscais em R$1 bilhão, uma reforma administrativa que deu um corte mais de 20% do gasto do Estado. Nós temos um outro ponto que é muito importante, que é a revisão de todos os contratos e gastos do Estado. Bom, e na próxima segunda-feira, o Roda Viva vai entrevistar o governador de São Paulo, João Dória. Em pauta, os 100 dias de governo e temas nacionais, como a reforma da Previdência e o combate à violência. No Roda Viva, às 10 da noite. Bom, uma fala recorrente dos governadores é justamente a questão das finanças. Não? Acho que essa foi a área que pesou mais para os governadores. Olha, o Brasil está em crise econômica há muito tempo já, né? Mais de 5 anos. Então, nós temos 13 milhões de desempregados. Por consequência, não tem consumo, não gira a economia, a indústria padece, o comércio padece. E o Estado não arrecada. A União não arrecada os seus tributos, IPI, por exemplo, os estados não arrecadam ICMS, os municípios não arrecadam IPTU, para ficar em 3 exemplos aí que todo mundo compreende. E faz com que o caixa apertado gere déficit, a conta não fecha. Já tinha antes da crise, imagina agora em que nós estamos em crise, todos os estados, né? Os que conseguiram equacionar ou equilibrar, cortaram despesa. É isso que foi dito aí. Desestatização, redução do número de cargos em comissão, mas para valer, não no decreto só. Vai ser extinto e depois não acontece. Número de estatais, a máquina tem que diminuir de tamanho e tem que ter incentivo para a indústria, para o comércio, a economia precisa gerar. No Brasil, crise política gera crise econômica. E crise econômica gera crise política. Sempre foi assim, né, Marcelo? Ou seja, não sai do lugar. Né? Um círculo, né? E o que eu acho... Eu estava contando qual é a palavra mais falada pelos governadores que a gente viu ali no balanço, é corte. E é importante, claro, é legal entender que nós votamos dessa vez e existe uma consciência de que o Estado é muito grande, precisa enxugar, tem muita gente que trabalha de uma forma que não é eficiente, e eu não estou falando de pessoas físicas, mas de grupos que vão entrando nos governos e não rendem, né? E eu quero também apontar que nesses cortes não adianta só cortar. E nesse sentido, eu até quero observar uma coisa, que aqui no estado de São Paulo, o governador Dória, ele recuou, por exemplo, de um corte que eu achei que ia ser muito infeliz, que era o corte na cultura, né? Nas orquestras, nos museus, e ele percebeu isso, as ruas, né, responderam rápido a isso, e ele recuou. Então, não é só cortar, é saber onde cortar e saber que este corte vai beneficiar, como o Márcio estava falando, vai fazer a economia andar, senão a gente não sai desse ciclo. É corte para garantir eficiência. Com planejamento, tem um conceito no Brasil que a gente não usa, que é a economicidade. Né? Acho que na gestão privada, sim, na iniciativa privada, sim. Mas no setor público, não. O gasto era visto como algo necessário. Não é. É preciso medir isso com cuidado, até porque o dinheiro é público. Né? Um estudo apontou que 7 em cada 10 brasileiros estão conectados à internet. Mas o país ainda precisa investir em educação digital para se tornar uma potência no setor. Felipe teve o primeiro contato com o mundo digital na escola. Começou a desenvolver aplicativos e, aos 20 anos, abriu uma startup voltada para a segurança do trabalho. Não me imagino fazendo outra coisa. A tecnologia abriu muitas portas para mim trabalhar e para ir em lugares onde eu achei que eu nunca chegaria. Uma pesquisa da consultoria norte-americana McKinsey revelou que a população conectada no Brasil dobrou em 10 anos. São quase 70% dos brasileiros na rede. A média mundial é de 53%.
Desde os primeiros celulares, câmeras, notebooks, computadores, dá para ver que a tecnologia evoluiu bastante. E hoje esses equipamentos funcionam como uma espécie de porta. Quem leva a gente de um lugar para o outro é a internet. Mas o brasileiro ainda anda bem devagar no mundo virtual. A velocidade média é de 13 megabytes por segundo, bem abaixo da média mundial, que é de 31 megabytes por segundo. Estamos nos últimos lugares entre velocidade de conexão. Isso atrapalha para que você crie novas formas de trabalho, para que você possa estudar online, para que você possa democratizar o ensino à distância. A concentração do acesso nos grandes centros é um dos motivos dessa diferença. Enquanto o uso da internet é quase total nas cidades, no campo não chega nem à metade. Para encurtar esse caminho, um projeto da USP insere alunos do interior de São Paulo no mundo digital. Aqui a gente tem bastante acesso à internet, mas principalmente por meio dos celulares, né? E a questão dos computadores ainda é uma lacuna. Então, por exemplo, os nossos alunos da turma anterior, a maioria deles nunca tinha tido acesso a um computador, assim, de mexer em aplicativos básicos, em Word, Excel, mas todos eles tinham celular e eram super nativos na parte de tecnologia no celular. É o caso da Júlia. Ela teve o primeiro contato com o computador na escola. Abriu minha mente para muitas coisas. Eu pretendo abrir minha empresa mais para frente. Tenho muitos planos. Se Deus abençoar, eu vou conseguir chegar até lá. Com muito estudo, muita dedicação, muita força e fé, eu vou conseguir chegar até lá. Bom, Taz, democratizar o acesso à tecnologia é o primeiro passo para se produzir tecnologia, né? Que é onde a gente precisa atacar mais. É aí que estamos, Joyce. A boa notícia é o brasileiro, ele tem uma habilidade natural, ele gosta da tecnologia, ele gosta de novidade, ele não se assusta com a novidade. Essa é a boa notícia. A notícia que não é tão boa é que nós somos consumidores, mas não produtores desta nova tecnologia. A gente consome muito e cria pouco. Nós acabamos ficando navegando na internet, muitas vezes navegando sem rumo. Somos o maior consumidor de Facebook, por exemplo, do mundo, e isso não é uma boa notícia, infelizmente. É uma plataforma que está muito contaminada, está sendo muito criticada, o WhatsApp, essas coisas todas. Quer dizer, eu não sou contra, obviamente, a gente navegar em rede social, eu vivo lá, mas temos que ter discernimento para entender que o que nós precisamos no Brasil é um letramento digital. Nós precisamos nos alfabetizar nessa nova linguagem para poder participar da produção criativa desta nova economia, que eles chamam 4.0. Senão, vamos ficar só consumindo e ficar pagando essa tecnologia ou ficar, inclusive, assim, entregando os nossos dados para essas redes e sendo manipulados por elas, como a gente percebeu que aconteceu já muitas vezes. E desse letramento depende todo o desenvolvimento, né, de outras infinitas áreas. Eu acho que nós temos um dilema também educacional, quer dizer, como preparar o jovem de hoje, quer dizer, nossos estabelecimentos educacionais, preparar o jovem de hoje para este mundo, não é? Para saber, por exemplo, que o Facebook não é o caminho ideal, não é? É outra forma de comunicação. Sem, obviamente, abrir mão disso, né? Mas se defender disso, aprender a se defender. Por outro lado, o Brasil precisa ter desenvolvimento econômico, estabilidade econômica para atrair investimento, não é? Eu acho que há uma profusão de legislação no Brasil que dificulta demais a vinda, por exemplo, de novas tecnologias. No caso da telefonia acontece isso. O município legisla sobre a questão da antena, a União legisla sobre a questão da antena e nós temos 3 ou 4 operadoras. Você não consegue expandir, não consegue aumentar o mercado. E na internet acontece a mesma história, até porque vai por esse caminho, muitas vezes. Ou seja, nós ainda temos um comportamento subdesenvolvido nesta área, eu acho. E o subdesenvolvimento, por incrível que pareça, num país, como a gente viu ali na pesquisa, um país totalmente conectado, né? Surpreendentemente conectado, é a oportunidade que nós não podemos perder, né? Existe esse potencial. Eu não quero deixar claro aqui, eu não estou aqui demonizando o Facebook. O Facebook ele é uma ferramenta, nós temos que entender como ela funciona e usar bem, né? Inclusive é possível usar bem, mas se ficarmos navegando às cegas, sem entender
Como única fonte, como né? única fonte, o algoritmo que tem um viés que põe as notícias que ele quer para a gente ler. Proteção de dados pessoais. Proteção de dados, privacidade, transparência, uma série de conceitos que são coisas novas que a gente precisa aprender. Nós vamos ficar a reboque da revolução digital, nós vamos ficar só de carona nela e não poder participar dela. Agora, alguns dados do mercado financeiro. O índice de inflação atingiu o maior patamar para o mês de março desde 2015. O IPCA alcançou 0,75%. Essa foi a quarta alta seguida. No acumulado de 12 meses, a inflação passou para 4,58%. As maiores altas foram registradas no setor de alimentos e de transporte. A Defesa Civil emite um novo alerta de chuva forte para agora à noite no Rio de Janeiro. Ruas e avenidas continuam alagadas. Vítimas soterradas em deslizamentos foram enterradas. O temporal deixou um rastro de destruição pelas ruas, avenidas e 10 mortos. À tarde foram enterrados os corpos da avó e neta, vítimas de deslizamento de terra que atingiu um táxi na Zona Sul. O motorista também morreu. Houve novo deslizamento no Morro do Cavalão, em Niterói, no fim da noite de ontem, sem vítimas, próximo ao que havia derrubado esta casa. Os bairros Jardim Catarina e Salgueiro, na região de São Gonçalo, ainda estão debaixo d'água. O Museu Casa do Pontal, na Zona Oeste, também permanece alagado. É o maior acervo de arte popular do Brasil, com 10 mil obras de 300 artistas. Na galeria, funcionários seguraram bases de esculturas para evitar que se afundassem. Em nota, o museu cita a tragédia anunciada e informa que 300 obras foram retiradas das galerias completamente alagadas. Pelo menos 70 famílias que estavam em área de risco tiveram que deixar as casas no Rio de Janeiro. Aqui em Niterói, 12 imóveis foram interditados. Ao todo, 59 sirenes foram acionadas em 36 das 103 comunidades que possuem esse tipo de alerta. Moradores se mobilizaram para retirar a lama. Funcionários da prefeitura usaram tratores para ajudar na limpeza das ruas. Carlos teve que abandonar o carro na inundação. Sem dragagem, não teve escoamento para a água. Infelizmente essa água ficou represada, mais os destroços que desceram das montanhas aí causou esse dano. Neste condomínio, na Zona Oeste do Rio, o prejuízo foi grande. A quantidade de água que desceu foi imensa. Água, árvore, os paralelepípedos entrando, foi um verdadeiro caos, um horror. No meio do caos, um exemplo de solidariedade e gentileza. Uma passarela improvisada de um guardador de carros para ajudar uma aposentada de 86 anos. Bom, choveu acima da média, né? Muito mais do que esperado, em poucas horas, uma concentração, um volume de água muito grande. Mas o Rio de Janeiro enfrenta sérios problemas para enfrentar o período de chuva desde sempre, né? Há muito tempo. Eu vi um dado sobre essa crise hídrica lá, a chuva forte, essa tragédia, que me chamou a atenção. A Prefeitura do Rio tem 200 agentes de orientação da população. Tinham 20 em serviço durante a chuva. O radar que capta a chuva da prefeitura sofreu lá um raio, ficou 5 horas sem funcionar. Então, se o poder público não funciona no momento em que ele precisa existir, que ele se justifica, que é para acudir o povo, ele já não há razão de ser. Quer dizer, o município do Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro, ela existe para confortar a população, para atender no dia a dia, gerar conforto e segurança. Na hora da tragédia, ela se revela incapaz. É óbvio, tem um fator humano, tem um fator social, muita gente está ocupando o local que não deveria ocupar, mas tem uma enorme responsabilidade política de anos, porque isso tudo é previsível. Chuva intensa no morro, em que não tem contenção, uma hora vai deslizar tragicamente. Né? Antes de tudo, a solidariedade ao Rio, porque é uma cidade que nós amamos e é triste ver o Rio como ela está. Agora, é importante, é um momento legal também de reflexão, porque na hora que a gente vê essas tragédias, dá uma indignação e as pessoas começam imediatamente a falar mal dos políticos, né? E é legal lembrar que eles
não são eleitos por extraterrestres, eles são eleitos pelos cariocas. Então, é uma hora boa também de uma reflexão e tentar procurar alinhar o interesse da sociedade com políticos que também tenham esse tipo de interesse, né? E percebemos, como o Márcio falou, o Rio é uma cidade que está sendo mal cuidada há muito tempo, né? Não é à toa que temos quase todos os dirigentes cariocas presos atrás das grades neste momento. E tem sinais assim de pessoas, inclusive, que já se foram, como o Tim Maia, né? A ciclovia chamada Tim Maia já mandou mais um recado. A mesma ciclovia, que é uma ciclovia extremamente duvidosa pelo custo, pelo uso, novamente a mesma ciclovia caiu nessa chuva. Verdade. Agora, outro assunto. A classe cultural ficou em alerta após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que vai reduzir de 60 milhões para R$1 milhão o teto da Lei Rouanet. O maestro dita o ritmo e os números revelam o sucesso da Orquestra Sinfônica de São Paulo. 106 músicos, mais de 300 funcionários, 220 apresentações no ano. Mas o futuro destes acordes corre risco. A USESP depende principalmente da Lei Rouanet. São 17 milhões de reais anuais, que, segundo o diretor, garantem a qualidade da maior orquestra da América Latina. Através dela nós temos os nossos programas educacionais, programas de acesso e difusão através da internet, concertos ao ar livre, programas educativos, ou seja, é uma fonte fundamental para a sobrevivência das nossas atividades. Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro confirmou em entrevista à Rádio Jovem Pan que vai limitar os recursos da Lei Rouanet. Atualmente, a lei permite que cada proponente possa apresentar até 16 projetos e obter até 60 milhões de reais em renúncia fiscal. 60 milhões de reais. De acordo com o teu tráfico de influência, no passado você conseguia 10, 15, 20, até mais. Nós estamos passando para R$1 milhão. Então tem gente do setor artístico que está revoltado, que quer algumas exceções. Eu acho que não tem exceção nenhuma. Além da USESP, a mudança ameaçaria o trabalho de instituições como o Museu de Arte de São Paulo, o Instituto Tomi Otaki e o Museu do Amanhã, no Rio. Como o presidente não detalhou quais mudanças pretende fazer na Lei Rouanet, ainda há muitas dúvidas no meio cultural. O Ministério da Cidadania, que desde janeiro passou a englobar a área da cultura, se limitou a informar por meio de nota que as novas regras vão ser anunciadas amanhã num evento no Palácio do Planalto. Desde que a lei entrou em vigor em 1991, mais de 53 mil projetos foram financiados, mais cultura e mais dinheiro para o país. Juntos, os projetos injetaram 31 bilhões de reais na economia. Para cada R$1 de incentivo fiscal, nós temos um impacto econômico de 1,59 real. Quer dizer, ou seja, é um impacto econômico muito significativo. Não é porque ela foi mal usada no passado que ela deve ser condenada. Nós estamos falando de um instrumento de geração de renda, de geração de emprego, de geração de desenvolvimento humano, econômico e social, algo que contribuiu muito para que o Brasil seja essa potência cultural que é. Bom, e muitos projetos deixarão de ser realizados se acontecer dessa forma, né, com tanta redução de recursos. O Joyce, é legal falar com os telespectadores do Jornal da Cultura sobre a Lei Rouanet, porque ela virou quase que um sinônimo assim, de pilantragem. Nós temos que entender, número um, que a Lei Rouanet não movimenta recursos como se imagina que saiam dos cofres públicos. Tá? O valor do ano passado da Lei Rouanet, que foi autorizado, né, pela Lei Rouanet, é muito pequeno comparado, o que foi autorizado foi 6,8 bilhões. Isso é autorizado, não significa que gastou. Que as pessoas, nem que as pessoas conseguiram captar. Porque quando você coloca um projeto de arte na Lei Rouanet, você consegue primeiro a autorização e depois que você tem que ir atrás de quem vai bancar aquilo ali. O que realmente sai de incentivo fiscal é 1/4, 25% só, o que vai dar 1,4 bi no ano passado.
O Congresso Nacional custa por ano 10 bilhões. Eu não estou querendo comparar o que funciona melhor ou não. Eu só estou dando uns números, porque parece que quando fala Lei Rouanet, parece que são artistas roubando o Estado. Me lembra muito uma coisa do século XIX, não é nem do século XX, quando a atriz, o sinônimo de atriz era prostituta. A pessoa que falava, eu vou ser uma atriz, vai ser uma prostituta. Então, a arte, nós precisamos entender que arte, o secretário da Cultura, o Sérgio Sá, falou de um jeito muito claro, quer dizer, a arte, ela movimenta a economia, sem falar que a arte é o que possibilita nós fazermos o que nós estamos fazendo aqui agora, que é exercitar a fala, o pensamento, a linguagem e a crítica ao governo. Será que é por isso que esse governo tem tanto medo de artista e de liberdade de expressão? Não é hora do Brasil brincar com liberdade de expressão e também não é hora de demonizar os artistas, porque inclusive tem artistas de direita, de esquerda, tem de todos os espectros. E a arte é um lugar de debate livre. Não é partidária a arte. Né? Você vê outra intenção nessa medida? Não, eu queria só mais um número, que eu acho importantíssimo. Eu acho que por trás disso tem um discurso que não é verdadeiro. O conteúdo não é verdadeiro. O ano passado, 2.875 projetos foram apresentados. Desses, só 288 ultrapassavam 1 milhão. Não chegavam a 60 milhões, porque o limite é 60 milhões, não é? E agora vai baixar para 1 milhão. Só 1% dos projetos apresentados ultrapassam. Então não haverá nem sequer uma renúncia fiscal maior agora com essa mudança. A mudança só é feita para confirmar um discurso feito lá durante a campanha que estigmatizava o setor artístico como se fosse peculatários, estelionatários, falsários, aproveitadores, coisa que não são. Né? Pode até existir, mas não são como regra. Nós não podemos tratar a renúncia fiscal como transferência de dinheiro, como se alguém estivesse enriquecendo com isso. E mais um detalhe, que é importantíssimo. O dinheiro que vai para o investimento cultural, ele movimenta o entorno, que é a tal da economia criativa. Quer dizer, há muita gente envolvida num projeto artístico, num cinema, no teatro, nos musicais. Não é no circo, na atividade circense, não é só o salário do artista. Ninguém está ficando rico com a Lei Rouanet. O Joyce, rapidamente, é só um depoimento pessoal. Assim. Eu usei uma vez a Lei Rouanet há 3 anos. O método de fiscalização do uso da Lei Rouanet é muito rigoroso, muito rigoroso. Assim, se existisse um método de fiscalização que é usado na Lei Rouanet para outros setores do Brasil, a gente estaria livre de corrupção, porque cada centavo que você usa na Lei Rouanet, e eu não estou dizendo que nunca houve desvio, não estou dizendo aqui, não estou querendo assim falar que só tem santinhos, artistas, nada disso. Mas se o método de fiscalização da Lei Rouanet fosse implantado na política, na Petrobras, em todas as outras economias, o Brasil estava livre de corrupção. Um detalhe, o ministro Osmar Terra é um profissional sério. Ele já foi ministro antes, é médico do Rio Grande do Sul, é um sujeito sério. Me conforta saber que esse tema vai ser gerido por ele. Eu acho que ele vai diminuir um pouco a pressão. E veja a seguir, o governo quer dobrar o limite de pontos para a suspensão da CNH. E a Justiça mantém 9 militares presos por envolvimento na morte do músico que teve o carro atingido por 80 tiros no Rio de Janeiro. Aguarde que nós voltamos já já. O Ministério da Infraestrutura vai enviar ao Congresso Nacional um projeto para mudança no limite de pontuação de multas da CNH. A proposta é aumentar de 20 para 40 a pontuação para ter a carteira de motorista suspensa. Outra alteração prevista é o aumento no prazo de validade da habilitação. Hoje o documento é renovado a cada 5 anos. O prazo passaria para 10 anos e só retornaria aos 5 anos quando o motorista completasse 50 anos de idade. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Desde o início do ano, 50 pessoas morreram por causa da doença no Brasil.
38 milhões de doses foram distribuídas no país e mais 26 milhões serão entregues para proteger contra 3 tipos de vírus: H1N1, H3N2 e B. A primeira fase da vacinação é para crianças de 6 meses a menos de 6 anos e grávidas. Na segunda etapa, a partir do dia 22, serão incluídos trabalhadores de saúde, idosos, indígenas, professores e pessoas com doenças crônicas. A meta é atingir 90% de imunização em cada grupo. Durante a campanha, vão funcionar cerca de 42 mil postos de vacinação. E vale reforçar, a vacina não causa gripe. Foi enterrado hoje, no Rio, o corpo do músico e segurança Evaldo Rosa, de 51 anos. Ele foi morto no domingo, quando o carro em que estava com a família foi atingido por 80 tiros disparados por militares do Exército. A mulher de Evaldo, o filho de 7 anos e uma amiga escaparam sem ferimentos. O sogro dele também foi baleado e segue internado. O catador de sucata, Luciano Macedo, que passava pela rua e tentou ajudar a família, está em estado grave. Hoje à tarde, a Justiça Militar ouviu os 12 militares que participaram da ação. Dos 10 que estavam presos, 9 tiveram a prisão temporária convertida em preventiva. Um soldado que não efetuou disparos está solto. Em Brasília, durante uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, o ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, comentou a ação dos militares. Eu acho que foi um acidente lamentável, deputada, lamentável, triste. Agora foi um incidente que nós vamos apurar e cortar na própria carne, como estamos fazendo agora. Essa ação desastrosa no Rio de Janeiro tirou a vida de um pai de família. Corrigir esses erros e a violência policial, e a violência dessa ação militar, é uma necessidade urgentíssima. E quando do evento resulta a morte, não é incidente, é uma tragédia, né? Quer dizer, acho que o modo de se colocar é muito ruim. O governo federal, o ministro da Justiça também, da Segurança Pública, o presidente da República. Eu me pergunto se fosse o contrário, né? Se um agente público tivesse sofrido 80 disparos, qual teria sido o comportamento do Estado brasileiro? No caso, o Exército, numa ação infeliz, né? Uma tragédia, como eu disse, mata uma pessoa com 80 tiros disparados. Isso é fuzilamento, né? Não é um incidente, fuzilamento. E me parece que ali fica evidente que estava tudo errado. Blitz não se faz só com contenção. O protocolo de segurança exige que tenha lá um veículo de aviso, um veículo de seleção e depois a contenção. Porque se tiver só contenção, vai ser enfrentamento. É a opção pelo enfrentamento. Quer dizer, qual é a opção que o civil tem? Se ele fica com medo de parar, ele é fuzilado. Foi o caso aí. Então, é lamentável. Isso mostra mais uma vez que a atividade de polícia urbana, de policiamento urbano, não pode ser feito pelo Exército com armamento pesado. Por mais que se fale, não, mas o enfrentamento da criminalidade por vezes exige, por vezes, e não como regra. Porque ainda bem, e o Rio de Janeiro também, ainda bem que nas nossas ruas não há só bandidos, não. Há gente séria, gente que trabalha. Ninguém pode ser abordado desse modo. 80 tiros, gente. Inaceitável. O Márcio definiu bem, assim, tecnicamente, a questão da contenção. E para mim, essa cena tem vários aspectos da tragédia brasileira. Primeiro, um racismo, né? É uma família negra, onde você tem um pai, você tem um sogro, você tem 2 crianças e a mulher. Quer dizer, o que faz alguém que está contendo uma suspeita, primeiro criar uma suspeita em relação a este carro, né? A essa família que está dentro desse carro. Depois, diante da suspeita, o disparo de 80 tiros. Quer dizer, aí tem outras tragédias que vão acontecendo na sequência. O rapaz que vai ajudar essa família também é baleado. E depois que tudo termina, a mulher da pessoa que foi assassinada, do Manduca, que é um músico, um inspetor de alunos, um trabalhador, a mulher tem que ouvir gracejos dos militares. Então, eu creio que está faltando uma postura mais séria
mais clara, inclusive do ministro, do excelentíssimo ministro, porque ele não foi claro do tamanho erro, quantidade de erros que está diante desse evento que espelha, como eu já disse, a tragédia do racismo, do preconceito, da inabilidade técnica para resolver os problemas do Brasil. E veja um instante, cientistas anunciam a descoberta de uma possível nova espécie humana nas Filipinas. E a divulgação da primeira imagem de um buraco negro. Os detalhes nós vamos mostrar já já. Não saia daí. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve conseguir o 5º mandato depois das concorridas eleições de ontem. Os números mais recentes da apuração mostram que o partido governista, Likud, e o oposicionista Azul e Branco terão 35 cadeiras cada um no parlamento israelense. Mas Netanyahu tem mais alianças, principalmente com partidos nacionalistas e religiosos. A reeleição deve ser oficializada nos próximos dias. A oposição, liderada pelo candidato Benny Gantz, reconheceu hoje a derrota. O número 2 do partido disse que pretende infernizar a vida do Likud, o partido de Netanyahu. Netanyahu se tornará o primeiro-ministro com mais tempo no cargo. Ele chamou a vitória de colossal, se disse comovido com a confiança dos eleitores e afirmou que pretende terminar a transição rapidamente para formar um governo nacional e estável. A primeira imagem já registrada de um buraco negro foi divulgada hoje por um time de astrônomos internacionais. Ele está localizado na galáxia Messier 87, a cerca de 50 milhões de anos-luz da Terra. Tem 40 bilhões de quilômetros de diâmetro, 3 milhões de vezes o tamanho da Terra. O buraco negro é uma espécie de abismo cósmico que engole tudo o que está em volta. Segundo os cientistas, a imagem de hoje comprova a teoria geral da relatividade de Albert Einstein, publicada em 1915. Descoberta incrível, não? 10 de abril vai ficar um dia histórico na ciência. O que é interessante dessa imagem do buraco negro, foram 40 países, centenas de cientistas, e as imagens desses telescópios, eram 8 telescópios, eram tão pesadas que elas não puderam circular, serem juntadas pela internet. Teve que ser fisicamente transportadas. Inclusive, um dos telescópios estava no Polo Sul, teve que esperar terminar o inverno para juntar essas imagens tão grandes que eram. Então, hoje é um dia histórico para a ciência e é o dia do Einstein. O Einstein já tinha visto isso 100 anos antes. Eu ia dizer isso, né? Vamos enaltecer a inteligência humana, hein? Do que o ser humano é capaz. O Einstein imaginou isso em 1915, século passado. Agora vamos para o telão, ler algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O primeiro é o Luiz Felipe. Ele diz: a quem interessa demonizar a Lei Rouanet? A cultura e a educação no Brasil? Que país se construirá? O Rafael Pires diz que os jovens estão adaptados à tecnologia, mas a educação não tem estrutura para trabalhar a tecnologia nas escolas. E o Estevam Martins diz: a crise nos faz retraído na hora da compra. Eu que o diga. Estou na moita esperando para consumir, mas não vejo perspectiva. Ótimo, obrigado pelos comentários excelentes. O Luiz Felipe, que pergunta a quem interessa demonizar a Lei Rouanet, a cultura e a educação, eu acho uma excelente pergunta para todos nós irmos dormir com esta dúvida, porque a cultura, a arte é algo que nos faz fazer melhores debates, ouvir o outro, nos educarmos. Existe hoje, inclusive na educação, o STEAM, que é ciência, matemática, tecnologia e arte. O A desse STEAM é arte, é uma forma de nós aprendermos melhor, inclusive dentro das escolas. Então, ser contra a arte, para mim, é ser contra a educação.
Márcio? Então, duas observações. Uma do Etevan, né? Estamos todos na moita, né? Estamos todos retraídos, sem poder de consumo, porque o Brasil está nessa crise. Vimos aí o índice inflacionário esse mês é o maior dos últimos anos, né? Então, o Brasil está parado, sem consumir. Com relação à cultura, de novo, na linha do que disse o Tass, a cultura forma a identidade de um povo. Nós aqui, de modo amadorístico, falamos, olha, a cultura japonesa, a cultura alemã, a cultura francesa, não é muito comum isso. Quer dizer, o Brasil precisa ter esse patrimônio cultural. Esse é um patrimônio de valor inestimável que passa de uma geração para outra e só é constituído, não é só com boa vontade, é também com investimento. O Estado tem esse papel. O Estado, né? Exato, de fomentar a cultura. Por quê? Porque vai formar a identidade de um povo. Que povo nós somos? Que nação é essa? O que é que nós desejamos? Aí, olha, literatura, música, teatro, qualquer tipo de arte, qualquer expressão cultural é forma de dizer quem eu sou no mundo. O Brasil e as suas regiões, os seus municípios, as suas localidades, não é isso? Começa de um núcleo familiar até esse grande território habitado por gente que tem que, de algum modo, conservar um lado lúdico, que faz com que se tenha fantasia e que se tenha esperança, apesar de estar todo mundo com consumo retraído. Sem dúvida. Marcelo Tass, Márcio Elias Rosa, boa noite para vocês, muito obrigada boa noite, e até Joyce. a próxima. Boa noite a todos. E o nosso boa noite de hoje é dedicado à mais recente descoberta da comunidade científica internacional, uma possível nova espécie humana. Os pesquisadores a batizaram de Homo luzonensis, que teria vivido em uma ilha nas Filipinas há 50 mil anos. Foi lá que os estudiosos encontraram 13 pequenos fósseis. Os estudos mostraram que os indivíduos eram contemporâneos ao Homo sapiens, mas com várias características primitivas. Você inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero aqui amanhã. Até lá!